caso rumoroso de ontem da apreensão, busca e apreensão daqueles ônibus que estavam escondidos no matagal, se deteriorando, ônibus da Prefeitura de Teresina, portanto, pertencentes ao município de Teresina, comprados com recursos públicos. Isso tudo eu acho que ainda precisa ser esclarecido, e que foram deixados nesse matagal, lugar aberto. A gente vai colocar novamente essas imagens de ontem, um lugar aberto onde esses veículos estavam deteriorados. E eles eram veículos cedidos pela prefeitura para a empresa Santa Cruz, que era responsável pelo transporte eficiente. O que é o transporte eficiente, para você que não sabe? É um transporte específico que existe em Teresina e é destinado à locomoção de pessoas com dificuldades de locomoção, sobretudo cadeirantes, temos pessoas com outras neurodivergências que têm dificuldade de locomoção. E aí esse transporte eficiente foi criado há muitos anos atrás, quase 20 anos eu acho que já é desse transporte eficiente. Daqui a pouco eu pego essa informação melhor, através de um termo de ajuste de conduta entre a Prefeitura de Teresina e o Ministério Público Federal. E desde então vinha esse transporte, né, fazendo aí esse papel. Nos últimos anos, muitas são as denúncias sobre veículos em más condições, sobre a irregularidade nos horários. Então, é gente que precisa ir para o médico, fazer fisioterapia, ir para a faculdade, ir para o trabalho, tem horário. E esses horários não vinham sendo cumpridos. A coisa chegou a um ponto que tinha, salvo engano, 2 apenas em funcionamento. E só a prefeitura alega ter 10 ônibus. Então a conta não está batendo. Então houve uma briga judicial. A prefeitura ganhou essa ação com o direito de receber os veículos de volta. E aí aconteceu isso que chocou o Piauí, que foi ver, a gente está vendo, para você que nos acompanha pelo YouTube, você pode ir lá agora para ver. A gente vai ver o que aconteceu ontem. Esses ônibus foram localizados num depósito abandonado, um matagal, na verdade, gente. Quem está vendo as imagens, os ônibus estavam completamente destruídos. Toda a parte de dentro desses veículos também completamente no estado mesmo assim de penúria total. O SETUT, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, emitiu uma nota de esclarecimento, porque oficiais de justiça e polícia militar foram impedidos de entrar numa outra garagem para recolher os ônibus que estavam faltando. Esse é um outro assunto que também está mobilizando no dia de hoje. Eu vou ler aqui trechos da nota de esclarecimento, nós vamos colocar essa nota aí. E é uma nota em que o SETUT tenta justificar o que aconteceu. O Consórcio Operacional do Sistema Integrado de Transporte, SIT, vem a público manifestar preocupação e repúdio quanto à forma de cumprimento do mandado judicial relacionado ao transporte eficiente. A decisão judicial é clara ao direcionar a ordem à empresa Expresso Santa Cruz Limitada, estabelecendo inclusive que eventual medida de busca e apreensão dependeria de nova avaliação após o prazo para cumprimento voluntário. Ocorre que, no cumprimento realizado, houve extrapolação dos limites da decisão, com atuação direcionada a empresas e consórcios que não são parte do processo, inclusive com o uso de força policial em estabelecimentos distintos. Registre-se que os veículos já haviam sido regularmente devolvidos ao sistema por meio do CIT, com redistribuição entre os operadores legítimos, conforme a estrutura contratual, fato já informado no processo judicial. Os operadores não se recusam à prestação do serviço. Ao contrário, os veículos encontravam-se nas garagens. Gente, coloca a imagem de novo
para eu ler esse trecho aqui da nota. O que diz o CETUD? Os operadores não se recusavam à prestação de serviço. Ao contrário, os veículos encontravam-se nas garagens, com motoristas mobilizados e aguardando ordem de serviço e mapa de operação retidos indevidamente pela prefeitura. Isso é a garagem? Essa é a garagem que o CETUD está mencionando aí. É assim que eles tratam os ônibus que são comprados por eles, ou só os ônibus da prefeitura é que são tratados dessa forma? É que são deixados ao relento no meio de um matagal. Tem planta, os veículos se acabando, sabe? Um negócio assim realmente horroroso. A atuação verificada, segue a nota, além de não observar os limites da decisão judicial, compromete a organização do sistema e a continuidade do serviço público essencial. Por quê? Porque eles estão usando esses ônibus aí para fazer alguma coisa. É isso que... Porque assim, essa nota, primeiro, ela está defendendo, né? Está defendendo, dizendo que a empresa ia entregar. O prefeito várias vezes fez essa reclamação de público que a empresa não devolvia e que a prefeitura estava requisitando de volta os ônibus. E a empresa não devolvia. Muitas vezes o prefeito falou sobre esse assunto nos últimos dias. Até que a prefeitura não teve outra alternativa, porque ou a prefeitura pega de volta esses ônibus, ou o prefeito vai ser acusado também, vai ser responsabilizado. Não se pode tratar o patrimônio público, porque tudo que é comprado com recursos públicos faz parte de um patrimônio. Se houve uma cessão desses veículos de forma momentânea, enquanto a empresa Santa Cruz era a responsável pelo transporte eficiente, isso é uma coisa. Agora, isso não dá direito à empresa de ficar com os ônibus. Eu não vi o contrato de cessão, mas eu não acredito que a Prefeitura de Teresina, com seu departamento jurídico, fosse e conseguisse, inclusive, decisões judiciais para mandar recolher os veículos, se houvesse alguma cláusula contratual dizendo que os ônibus iam ficar com a empresa, no final, né? Vamos combinar que isso passou pelo jurídico da prefeitura, passou por um juiz que analisou o pedido de busca e apreensão até se chegar a essa decisão. Nós vamos ver agora um outro aspecto dessa falta de respeito para com as pessoas com deficiência, com dificuldades de locomoção, que é o fato de que esses beneficiários do transporte há muito tempo reclamam da má qualidade desse serviço prestado. O Ministério Público do Piauí tem conseguido algumas decisões que obrigavam a colocação de mais veículos nos tempos em que esse transporte praticamente estava parado. A gente vai conversar agora com a promotora de justiça Marlúcia Evaristo Almeida, que que acompanha esses casos. Ela tem, de fato, todo um conhecimento de reclamações, né, de como os beneficiários desse projeto vêm sofrendo com toda essa série de descasos. Promotora, bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia, ouvintes. Eu agradeço o espaço para estar aqui esclarecendo o que é que realmente está acontecendo no transporte eficiente. Acompanhei toda essa situação ontem, onde o município de Teresina fez, eu diria que um espetáculo midiático para esconder o verdadeiro problema do transporte eficiente. Aqueles veículos que eles dizem que estavam abandonados, realmente estavam. São veículos inservíveis que já têm muito tempo de uso, que essa empresa Santa Cruz tenta devolver para o município. Há um termo de audiência no Ministério Público, onde ficou acertado 2022, que o município de Teresina, através da S-Trans,
pegaria aqueles veículos que na época ainda tinham condições de ser consertados para fazer os reparos e devolver para o transporte. Isso nunca foi feito. Eu acompanho esse transporte eficiente desde que ele foi criado. Há 10 anos atrás, eu entrei com a ação civil pública contra o município de Teresina e a S-Trans, porque em 2015 nós tínhamos 15 veículos para mais de 1.500 usuários. O serviço já não era prestado a contento com 15 veículos. Nós entramos, conseguimos liminar, conseguimos sentença favorável. Nós temos um acórdão que determina que o município de Teresina regularize esse transporte. Isso nunca foi feito. Nós já pedimos a aplicação de multa, está no Poder Judiciário, uma execução definitiva desse acórdão. O que o município de Teresina nos oferece hoje, Cíntia? 5 veículos, que não é nenhum mínimo legal que é estabelecido por uma lei municipal, que diz que tem que ter pelo menos 2 veículos por zona. Teresina tem 5 zonas, então o mínimo era 10 veículos. Ao invés do município de Teresina estar discutindo qual empresa ele quer que administre o transporte, a S-Trans e o município de Teresina deveriam era estar equipando esses veículos, era estar adquirindo novos veículos. Pra você ter ideia, nem os contratos firmados com a Santa Cruz e agora com a Transprêmio são legais. Nós já encaminhamos para a promotoria da improbidade administrativa. É um transporte que vem sendo feito todo irregular e onde se gasta cerca de 10 milhões por ano para se ter 5 veículos trafegando. Isso eu considero que seja uma afronta ao usuário. Mostrar veículos inservíveis que estavam numa garagem de uma empresa que há muito tempo pede que a S-Trans recolha, para mim, é uma maneira de mostrar para a população uma cortina de fumaça. O problema não são aqueles veículos inservíveis. O problema é o contrato dessas empresas. O problema é que o município não repôs o número de veículos, pelo contrário. E agora que há um acórdão dizendo que o município de Teresina tem que mostrar um plano de ação para recompor e regularizar, eles já nos apresentaram 2. E nenhum dos 2, o Ministério Público aceitou. Por quê? Porque da forma como o município quer, ele não consegue chegar ao número de veículos que nós tínhamos em 2015. Então, foi uma ação civil pública que demorou 10 anos, que nós temos sentença favorável e que o município de Teresina não quer cumprir. Esse é o X da questão. A 34ª Promotoria de Justiça, que é a dos feitos da Fazenda Pública, está investigando possível improbidade administrativa na contratação das 2 empresas. Essa briga por qual empresa vai ficar, o Ministério Público sequer participou. Foi um mandado de segurança que a Santa Cruz entrou porque estava querendo ser afastada pela S-Trans para colocar Transprêmio, e a própria Santa Cruz entrou e houve essa decisão. A 28ª Promotoria de Justiça pediu recomendação ainda na semana passada, dizendo o seguinte: S-Trans, você tem uma ordem judicial, você pode cumprir. Agora, não prejudique o usuário,
use o período da Semana Santa para que não haja uma descontinuidade do serviço. E, no entanto, eles não fizeram isso. Eles pararam o serviço durante a semana. Gente, é quem faz hemodiálise, é mãe com filho com paralisia cerebral, que mora em ruas que não tem nem calçamento e que a única maneira dela sair daquela casa com aquela criança é o transporte eficiente. Agora, infelizmente, o município de Teresina ainda não demonstrou para o Ministério Público e para o Poder Judiciário que ele quer realmente corrigir os problemas. E os problemas de transporte eficiente não vão ser corrigidos com carro velho, sucateado e sem condição de uso. Aqueles veículos que a S-Trans mostrou são bens inservíveis. Tem que ser comprado o veículo. A Santa Cruz, quando estava administrando, ofereceu veículo de propriedade dela para que fosse pago só a quilometragem. A S-Trans não aceitou. Está dizendo que vai aceitar da Transprêmio. Vi agora num noticiário que o superintendente da S-Trans diz que o prefeito está pensando de fazer um processo licitatório. Nós louvamos a iniciativa do município. Isso tem que ser feito, porque hoje o que se comete é uma ilegalidade. Qualquer uma das duas empresas que estiverem administrando o transporte como está hoje, com um contrato extremamente fragilizado, o município está descumprindo a lei, porque ele não tem um processo licitatório próprio. Isso está num parecer do Centro de Apoio do Patrimônio Público do Ministério Público, que está sendo investigado pela Promotoria da Fazenda Pública. Nós, enquanto Ministério Público, principalmente a 28ª Promotoria, que é a que tem esse acórdão transitado em julgado e que está executando, vai adotar medidas para responsabilizar o município de Teresina pela interrupção abrupta do serviço. Porque de tudo que nós vimos, o mais grave foi a população ficar sem o serviço. Ontem no Ministério Público havia diversas pessoas cadeirantes reclamando da paralisação. O serviço público, ele é continuado, ele tem que ser continuado. O município tinha uma ordem judicial, ótimo, cumprisse, mas cumprisse num final de semana, cumprisse num feriado, não cumprisse no dia em que um paciente com hemodiálise tem que fazer hemodiálise, senão ele morre. Foi esse o maior problema que o Ministério Público viu até agora. Promotora, eu queria só lhe fazer aqui uma pergunta. Eu deixei a senhora falar, porque, primeiro, é muito importante isso tudo que a senhora está dizendo, porque a senhora está trazendo luz a uma situação que a gente só conhecia um lado. E o lado mais importante, que é de quem precisa, até então não tinha sido abordado. Ontem até a gente colocou aqui a Carmen Cléa, que é uma ativista dessa causa, para comentar o que ela tinha visto, mas o Ministério Público, que acompanha esse caso há muito tempo, tem condições, até porque deve ter todos os dados, por obrigação a prefeitura precisa repassar para vocês, né? Para nós jornalistas a gente não consegue. Por exemplo, esses valores de quanto a prefeitura gasta com o transporte por ano, a gente também não tinha acesso a esses dados. Já o Ministério Público consegue. Então, dito isso, eu queria só que a senhora nos confirmasse o seguinte: quer dizer, então, que esses ônibus que foram mostrados nisso que a senhora classificou de espetáculo midiático, esses ônibus, eles nem seriam mais usados. Então, não havia nenhuma intenção de recuperar veículos para colocá-los em uso, que seria o objetivo final. Porque eu pensei, ao ouvir as entrevistas do prefeito,
que ele, como gestor, estava querendo de volta os ônibus para poder colocá-los para funcionar e atender. Pelo que a gente viu, esses ônibus, eles já estavam ali naquele matagal há bastante tempo, mas não tinham condições e a prefeitura já sabia disso? Ela já sabia. Em 2022, essa audiência, fui eu quem fez. Ficou certo que a S-Trans pegaria esses veículos e a própria S-Trans iria fazer a reforma desses veículos para trazer de volta. Cada veículo desse, Cíntia, ele tem um tempo médio de uso, em torno de 6 a 10 anos. Esses veículos que estavam no pátio da Santa Cruz, eles, de 2022 para cá, nós já temos 4 anos. Há 4 anos atrás, eles já estavam naquela situação. O problema é que o contrato firmado com a empresa Santa Cruz, ele não deixava claro de quem era a responsabilidade. A S-Trans dizia que era da Santa Cruz, a Santa Cruz dizia que era da S-Trans. E nós fizemos um acordo pensando no usuário, para que a S-Trans pegasse aqueles veículos, levasse para as concessionárias das empresas daquele tipo de veículo, reformasse e devolvesse aquele veículo em perfeito estado. Fora isso, a empresa Santa Cruz, por N vezes, ofereceu veículo de propriedade dela, Santa Cruz, sem que o município tivesse que comprar, desde que o município pagasse só a quilometragem. E o município se negou. E mais, para a empresa Transpremium, o quilômetro rodado, eles estão pagando a R$ 6,50. E para a empresa Santa Cruz, eles só queriam pagar a R$ 6,19. Então, no entender do Ministério Público, esse era um embate entre a S-Trans e a Santa Cruz. O usuário não foi visto em momento algum. E para nós, Ministério Público, interessa o usuário e interessa que os contratos que foram firmados, que eles sigam a legalidade. Hoje, os contratos que embasam essas empresas são ilegais. Pela lei, quem tem que gerir o transporte é a S-Trans. Se ela quer delegar esse transporte, que ela o faça pelos meios legais. São 2 contratos extremamente frágeis, cuja legalidade está sendo objeto de procedimento na 34ª Promotoria de Justiça, para ver se o município e a S-Trans não praticará de improbidade administrativa. Enquanto isso, o cidadão que tinha 15, eu friso esse número porque me espanta que há 10 anos atrás eu tivesse 3 vezes mais o número de veículos do que o que eu tenho hoje. E se esse sucateamento existiu, houve a conivência da S-Trans, porque a S-Trans se comprometeu perante o Ministério Público de comprar veículos, de reformar aqueles que estão há 4 anos lá, o mato por cima, está tudo isso nos autos. Tudo isso está comunicado para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, inclusive, aplicou multa contra a S-Trans e o município de Teresina. Não tem 15 dias. Ocorre que, infelizmente, a juíza despachou na execução provisória, que nós já tínhamos pedido o arquivamento, porque entramos com a execução definitiva. Há um pedido de aplicação de multa contra o município de Teresina
por descumprimento de um acórdão transitado em julgado. Ou seja, Ministério Público atuou, Poder Judiciário atuou, nós temos um acórdão favorável, uma decisão que manda regularizar, e o município de Teresina se preocupa mais em quem vai gerir o transporte do que em como esse transporte deve funcionar. O transporte está sucateado, o transporte não cumpre o mínimo legal e o transporte hoje e em vários dias ele está parado. Eu tenho dentro dos autos prova fornecida pela própria S-Trans de que eles agendam o transporte, a pessoa fica lá, a mãezinha que me diz, doutora, acordo 4 horas da manhã, com meu filho com paralisia cerebral, para eu dar café, para eu arrumar, para o transporte passar 7 horas e levar ele lá para o CI fazer reabilitação. E o transporte não passa, sabe por quê? Porque com 5 veículos, você tem que escolher quem você vai transportar. Claro. Eles marcam vários usuários para o mesmo horário e com 5 veículos, eles deixam 20, 30 pessoas em casa esperando, pessoas que perdem reabilitação, que perdem trabalho, que perdem o estudo. Então, o prejuízo todo é para a população. Essa foi a indignação do Ministério Público. Eu não quero que a população de Teresina fique indignada com veículos inservíveis parados no pátio de uma empresa, porque a S-Trans não quis ir pegar há 4 anos atrás e reformar. Eu quero a indignação da população, que é a indignação do Ministério Público, por nós termos uma lei municipal, por nós termos quase 10 milhões de reais do orçamento do município, para que só 5 veículos trafeguem para uma população de quase 1 milhão de habitantes, onde mais de 100 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. E mais, nós tínhamos 1.500 usuários cadastrados nesse transporte. Hoje nós temos em torno de 500. Diminuiu, sabe aqueles 15 veículos que tinha para atender 1.500? Hoje nós temos 5 que estão atendendo 500, porque a população não acredita mais no transporte. É gente que recebe o BPC, que está pagando o Uber para poder sair de casa, para ir para uma consulta. É gente, porque esse transporte, ele não é para pessoa com deficiência que tem condições. Ele é para pessoa com deficiência que tem renda per capita de 1 salário mínimo. É para pessoa que não tem condições de realmente se locomover, se não for por ele. Promotora, eu lhe agradeço muito. A gente realmente espera que, primeiro, que eu acho que é o mais importante, eu concordo plenamente com a senhora, que seja recuperada na sua totalidade a frota. Se eram 15, a gente deveria ter 30 hoje, não menos, não retroceder, né? Afinal de contas, a população aumentou, e aí a gente tem mais pessoas que realmente precisam desse transporte. E aí a gente acompanha agora os desdobramentos, porque se havia já ali uma notificação da empresa há 4 anos atrás e a prefeitura deixou o seu patrimônio ser destruído daquela forma, a responsabilidade aí já não é mais da empresa, e sim de quem deixou isso acontecer durante tanto tempo, né? Lhe agradeço aqui mais uma vez a participação e nos colocamos aqui à disposição para quando a senhora tiver mais novidades sobre isso, o programa está de portas abertas. Muito obrigada, doutora Marlúcia. Obrigada, eu que agradeço o espaço para esclarecer a população. Bom dia para a senhora. Olha, nós temos muitas participações, muitos comentários a respeito de tudo que foi tratado aqui, e muitas informações importantes, sérias, graves, que a gente espera
que tenha desdobramentos, né? Eu vou começar aqui com essa mensagem. Olha, sobre os ônibus, só restam saudades do tempo que tínhamos até Corujão. Os ônibus da Vila Irmã Dulce e Porto Alegre estão todos sucateados, diz aqui o Max Lima, já trazendo uma outra questão. Meu trajeto para o trabalho, no trajeto observo na Avenida Kennedy, toda a Avenida Arimatea, vou ficar devendo aqui o Santos, né? Acho que é isso. Até o balão da UFP, próximo do Centro Esportivo. Matagal no Canteiro. Eu também já vi isso. Aí ele está reclamando que tem, né, o Matagal está tomando conta dessa avenida, que é uma avenida nova, né? Isso está tirando a visão em vários pontos de conversão. Então, você dificulta a vida do motorista, sobretudo quem precisa fazer aquelas conversões. Por exemplo, você vem pela Homero Castelo Branco para pegar aquela avenida, você não consegue enxergar mais a pista principal, de